Fala galera, esse é o canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi Oliveira e na aula de hoje nós vamos começar a entender as leis de Newton. Nós vamos nos concentrar na aula de hoje, essa aula de número 1. Estou abrindo playlist nova aqui no canal. Nós vamos nos concentrar na aula de hoje e entender o conceito de inércia, que é a primeira lei de Newton. Então vamos lá, vamos conferir isso aqui no quadro. Ó. Primeira lei de Newton se chama inércia, que é um conceito que foi lapidado aí por outros grandes cientistas, outras mentes brilhantes, até que Newton deu ali a pincelada final no conceito, podemos dizer assim. E o que diz a inércia? A inércia é o seguinte: se uma força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, MRU, por inércia. Davi, cara, não entendi nada. Tranquilo. Olha só, vamos começar aqui a trocar em miúdos o que está escrito aqui. Em outras palavras, pessoal, um corpo em repouso, ele tende, por inércia, a permanecer em repouso. Assim como um corpo em movimento tende, por inércia, a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se nenhuma força atuar, nenhuma força externa atuar nesse apagador, finge que eu tenho esse apagador aqui, né? Isso. Aí você pega esse apagador e coloca ele em cima de uma mesa, tá? Aí botei lá em cima da mesa. Finge aí que a minha mão é a mesa, tá? Se nenhuma força atuar nesse apagador, se nenhuma força externa atuar nele, ele vai permanecer em repouso aí por muito tempo, né, professor? Vai ficar eternamente aí. Pois é. Ou seja, ninguém vai bulir no apagador, professor? Ninguém. Ninguém vai dar um peteleco, ninguém vai empurrar ele para baixo, nem para direita, nem para lado. Não. Professor, algum fenômeno da natureza vai atuar nele também? Não vai passar um furacão aqui, não vai acontecer nada disso. Nenhuma força externa vai atuar nele, tá bom? Ninguém vai bulir nele, né? Não. A gente vai ficar aqui olhando para ele até morrer. Isso, exatamente. E aí o que vai acontecer? Ele vai continuar em repouso? Ele vai continuar em repouso. Por inércia, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Ah, Davi, entendi. E um corpo em movimento também tende a permanecer em movimento, MRU. Eu costumo falar em sala de aula que a inércia é uma propriedade que a matéria tem, é uma propriedade da matéria. E é uma propriedade que a matéria tem de manter o seu estado de repouso ou de movimento. É mesmo? Isso. É uma propriedade que a matéria tem. Vejam só, olha o que está aqui na atenção. Depois a gente vê esse lado aqui. Olha para cá. Inércia é a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial. No caso do apagador, a velocidade dele é zero. E ele tem uma tendência a conservar essa velocidade igual a zero. Entendi, Davi. E se ele estiver em movimento, também tem essa tendência? Também. Se a velocidade do apagador fosse 10 metros por segundo, há uma tendência por inércia de continuar, de manter essa velocidade vetorial de 10 metros por segundo em movimento retilíneo uniforme. Entendi, professor. Então, a matéria ela resiste a essas mudanças em sua velocidade. Podemos dizer assim? Podemos dizer assim. Tá legal? Essa velocidade vetorial, ela pode ser nula ou não nula, mas a inércia é a tendência de conservar essa velocidade vetorial. Entendi, professor. Sabe, é aquele exemplo clássico do ônibus que a gente usa, eu e muitos professores de física usamos, cara. Você tá num ônibus, se ele tá parado num semáforo e acelera, o que acontece com o seu corpo? Davi, cara, eu vou ser jogado para trás, né? Exatamente. O ônibus entrou em movimento, mas seu corpo, por inércia, tende a permanecer em repouso, lá na posição em que ele estava lá, bonitinho, tchucu-tchucu. Davi? Pois é, por isso que você vai ser jogado para onde? Para trás. Se você está do mesmo ônibus e ele está em movimento uniforme, isso, 60 km por hora, tá? Velocidade do ônibus, isso. Você que está lá dentro também tem que velocidade. 60, professor? Isso, está dentro do ônibus. Se o ônibus se desloca a 60 km por hora, qual a velocidade do seu corpo? Davi, cara, 60 também? Isso. Perfeito. Aí você está indo. De repente, um ônibus tem que frear bruscamente. O que vai acontecer com o seu corpo? Cara, se você se segurar, tudo bem. Agora, se no momento que o ônibus freou bruscamente, você estava mexendo no celular, você teve que pegar alguma coisa no bolso e o ônibus freou, o que vai acontecer? Você vai para lá do lado do motorista, né? Você vai ser jogado para frente. Então, o seu corpo estava em movimento, o ônibus parou, mas o seu corpo tende a continuar em
movimento retilíneo uniforme. Você vai ser jogado para onde? Para frente do ônibus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, inércia, gente, basicamente é isso. Se a força resultante sobre uma partícula é nula, ou se não atuam forças no corpo, essa partícula permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme por inércia. Deu para entender isso? Tá ali, cara? Tô começando a entender o que você está dizendo aí. Beleza, beleza. A ideia é essa mesma. Vamos para um outro exemplo agora. Finge que eu te dei uma bola de boliche, você pegou essa bola de boliche e nós fomos para um campo de futebol. Uma bola de boliche no campo de futebol, Davi? É exatamente isso. Tá legal. O que a gente vai fazer com uma bola de boliche no campo de futebol? Vamos jogar ela, tá? Então a gente vai, você é craque em boliche, isso, tá? Aí você pega essa bola de boliche, dá um impulso nela, pum, isso. Aí eu vou pegar com uma fita métrica e vou medir qual foi a distância que a bola de boliche percorreu quando você jogou ela. Tá legal? Tá bom, pessoal, tá legal. Tá, então eu joguei a bola, isso, no campo de futebol, isso. E eu fui lá e medi tudo. Anotei, beleza. Aí a gente pega a mesma bola e agora a gente vai para uma pista de boliche que eu inventei aqui na minha imaginação, bem comprida, bem comprida mesmo. Tá legal? Lisinha, bonitinha, como uma pista de boliche é. Tá, professor, e agora? Agora você pega a mesma bola e faz o mesmo movimento com o mesmo impulso lá, na pista de boliche. Pensa antes de responder. Quando você jogar essa bola agora na pista de boliche, ela vai percorrer a mesma distância que ela percorreria lá no campo de futebol? Davi, cara, não precisa nem pensar. Na pista de boliche, ela vai percorrer uma distância muito maior. Exato, você está certo. A distância que ela vai percorrer na pista é maior. Mas por que a distância que ela vai percorrer na pista de boliche é maior do que a distância que ela percorreria no campo de futebol? O que mudou de um pro outro? O professor mudou o terreno, né, cara? Lá era grama e coisa e tal, blá, blá. E ali na pista de boliche é tudo lisinho, né? Exatamente isso, cara. Mudou uma coisa chamada força de atrito. Lá no campo de futebol, o atrito entre a superfície, aquela grama toda, e a bola era maior. Professor. E na pista de boliche, não tem atrito? Não tem, tem um pouquinho, mas é muito menor do que lá no campo de futebol. Então, quanto menor o atrito, maior a distância que essa bola vai percorrer, né, professor? Exatamente isso que eu quero que você perceba. Então, se essa pista for bem comprida mesmo, ela vai percorrer uma distância enorme, nada a ver. Exatamente. Exatamente. Agora, finge que nessa pista que eu criei aqui na minha imaginação, eu tirei o atrito da bola com a superfície. A pista é tão lisa e tão polida que não tem atrito entre a superfície e a bola. Você jogou essa bola nessa pista. Cara, essa bola para. Davi, cara, se não tem atrito, essa bola vai continuar em movimento retilíneo uniforme? Exatamente, ela continua em MR por inércia. Ah, tá, professor. Bom, na verdade, a gente ainda teria o atrito, a resistência do ar. É mesmo, né, Davi? Pois é. Se tivesse um vento aí, maldito, no sentido contrário, aí a bola ia parar. Acabou a nossa experiência. Ferrou tudo, pois é. E finge que também não tem atrito nenhum, nem com o vento, nem com a superfície. Davi, cara, você já está viajando muito. Viaja junto comigo. Não tem atrito com a superfície, nem com o vento no sentido contrário, nada disso. Você jogou a bola, né? Isso. Essa bola para? Não, enquanto tiver pista, daqui do Rio de Janeiro até o Acre, essa bola continua em movimento retilíneo que uniforme. Ah, tá. A não ser que alguém bote o pé na frente da bola. Aí você estragou tudo, né? Pois é. Por quê? Porque agora você botou uma força externa atuando nela. Aí você quebrou a história, né? Isso. Porque para ela continuar em MR1 não pode ter nenhuma força externa atuando nela. Ou a força resultante precisa ser nula. Cara, para você que está vendo essa matéria pela primeira vez, tá ali, eu recebo muitas mensagens do pessoal que está no ensino fundamental ainda, que está no 8º ano, 9º ano. Professor, que legal, tá ajudando muito o canal, tô vendo isso primeiro. Eu falo para eles, olha, gente, vai só até aqui, assiste só a aula 1, aula 2 e tal, porque senão você não precisa estudar isso tudo até agora, tá legal? Então, eu não sei qual é a série que você está estudando agora, mas tenta ver, tá? É uma dica rapidinho, já vou continuar com a aula, tá? Essa dica é rapidinho para vocês que estão aí no fundamental ainda, tá vendo essa matéria agora.
E tenta ver até onde o teu professor está indo, até onde ele explicou, para você não ir muito além do que você precisa nesse momento, tá legal? Senão você pode acabar ficando assustado, né? Esse negócio estava bem, eu estava entendendo, agora começou a complicar, né? Porque às vezes a maturidade, você precisa ter um pouco mais de maturidade. Então, tá legal? Vê se ele explicou só até aqui, até onde eu falei agora. Pô, e aí tá ótimo. Se você gostou, você deixa teu like aí pra mim, se inscreve no canal, tá? O que eu vou falar agora é mais sutil, eu vou entrar um pouco mais na matéria e vou continuar esse papo maroto que nós temos tendo aqui, mas é um pouco mais sutil. Vou entrar um pouco, mais agora, a partir de agora é mais para quem tá do primeiro ano para cima, né? Primeiro ano em diante, vamos lá, vamos continuar esse papo aqui. Vejam o que eu tenho aqui, cara, aqui em preto. Representei uma figura com 4 forças atuando nela. Vocês estão vendo aí? Davizinho, cara, tô vendo. E aí? E aí, galera, que eu escrevi aqui, ó, FR igual a 0. E o que quer dizer esse FR igual a 0? Esse FR, gente, ele quer dizer força resultante. F de força, F de resultante. E quando eu escrevo que a força resultante é igual a 0, eu estou dizendo que essas 4 forças aqui têm uma resultante nula. E daí, professor? E daí que o F1 se anulou com o F2, o F3 se anulou com o F4, né, professor? Isso. Se anularam, o F3 se anulou. E aí, professor, qual foi a força resultante? 0. Elas se anularam, professor? Se anularam. Então, se a força resultante que atua num corpo é nula, esse corpo pode estar em repouso, esse corpo pode estar em movimento. Sério mesmo, professor? Sério mesmo. Então, quer dizer que se tem 1000 forças atuando num corpo e elas se anularam todas elas, isso. Esse corpo pode estar em repouso? Pode. Mas ele também pode estar em movimento? Pode. É a história da bola de boliche, gente. E ele pode estar em movimento, sim, mas qual movimento? O movimento retilíneo uniforme. Então, quando todas as forças que atuam num corpo têm resultante nula, esse corpo ele pode estar em movimento ou em repouso. A gente costuma chamar, muitos livros costumam chamar isso de equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Equilíbrio dinâmico aqui para o MRU, equilíbrio estático para o repouso. Porque quando a força resultante é nula, esse corpo está em equilíbrio. Aí pode ser equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Entendi, Davi. E aí, Davi, como é que se funciona direito? Você tenta imaginar o seguinte, cara. Você está num metrô, tá? Eu costumo usar muito o metrô, mas pode ser metrô, carro, ônibus, avião, trem, tá? O exemplo serve. Eu costumo usar muito metrô porque eu ando muito de metrô, mas então você viaja aqui junto comigo, ó. Finge que você tá num metrô, tá legal? E você não tá afim de ouvir nada que tá acontecendo em volta. Nada, professor, nada. Tá. Aí você vai e pega o seu fone de ouvido, tá com o meu do celular aqui. Aí você vai, pá, não tá afim de ouvir nada, tá ouvindo. Não, professor, não quero ouvir nada, isso. Aí você pega o seu fone de ouvido e finge que esse fone de ouvido é tão bom, que quando você bota ele no ouvido, você só ouve a música, né? Isso, aquela coisa. Só a música que você quer ouvir, professor? Só. Você não ouve mais nada em volta, Tá legal. E daí? Você quer chegar aonde com essa história? Tem mais. Você fecha os olhos. Então eu tô no metrô, tá ali sentadinho, bonitinho, com isso. Fone de ouvido, não tô ouvindo nada, com o olho fechado, tô ali esperando, tá, isso. Imagina que esse metrô, durante uns 2 minutos ali, tem um trecho que é retilíneo. É em linha reta, professor? Isso, em linha reta. E ele é tão bem feito que ele não treme. Ele não balança, não, professor? Não, ele não balança. Tá legal? Beleza. Durante esses 2 minutos que o trecho é retilíneo e ele não balança, o maquinista lá, ele não acelera e nem freia. Tá, Davi, entendi. Ele não acelerou nem freia. Pensa um pouquinho antes de me responder. Se você tivesse que me responder, se nesse momento, durante esses 2 minutinhos, você está em repouso ou em MRU, você teria como me responder essa pergunta? Pensa antes. Pensa um pouquinho. Davi, cara, eu tô no metrô, isso. Não ouço nada, não. Tô com o olho fechado, exatamente. Ele não balança? Não. Ele freia? Não. Ele acelera? Também não. Caraca, Davi, não tenho a menor ideia se eu tô em repouso, se eu tô completamente parado ou se eu tô em movimento retilíneo uniforme. Não tem como. Você não tem como me responder isso. Não tenho não, né, professor? Não, cara. Não tem a menor diferença entre repouso e MRU. Pra gente sentir esse movimento, não dá. Não dá não, professor? Não.
Se você abrir o olho, aí tá, né? Eu tô vendo uma árvore passando, legal, passou um cachorro ali, beleza. Aí beleza, você sabe que tá em movimento. Se você tá ouvindo o funcionamento das coisas, professor, a roda tá aqui, tic-tac, né? Isso, eu tô ouvindo, beleza. Mas fora isso, finge que você tá numa caixa fechada, agora não tem janela, não dá pra ouvir nada. E aí, você tá em repouso ou em MRU? Não faço a menor ideia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então presta atenção nisso, porque senão você cai em todas as pegadinhas que existem nesse tipo de questão. É mesmo, Davi? É. Existem as questões clássicas, existem as pegadinhas. Para você não cair em todas as pegadinhas, você tem que ficar esperto nisso. Quando as forças resultantes que atuam num corpo é nula, todas se anularam, ou não tem força resultante, que seria um caso assim, mas podem criar uma questão assim. Esse corpo pode estar em repouso? Pode. Pode estar em equilíbrio estático? Pode. Pode estar em MRU, movimento retilíneo uniforme? Pode. Pode estar em equilíbrio dinâmico? Pode. Tá legal? Entendi, professor. Acho que eu entendi o que você está querendo dizer. E existem aquelas questões clássicas, né? Tipo, um garoto estava andando no skate, de repente a roda prendeu numa pedra e ele foi lançado para frente. Qual é a lei de Newton que explica isso? Inércia, professor. Exatamente, inércia. Tá? Aquelas do cavalo, né? Olimpíada, cavalo, exatamente. Aí o atleta vem lá, né? Hipismo, né? Acho que é isso. Aí o atleta vem lá, de repente o cavalo olha assim. Eu não vou pular isso, não. Aí o cara vai embora, né? O cavalo fica. E o atleta vai parar lá do outro lado. Pois é. Qual é a lei de Newton que explica isso? Inércia, né? Isso. Então, nesse tipo de questão clássica, você não erra mais. E para não errar as pegadinhas, você precisa lembrar disso que eu falei agora, tá? Isso aqui a gente já viu, vamos para cá agora. Tudo que possui matéria tem inércia, tá? Inércia é uma propriedade da matéria, tá? De resistir, né, professor? A essas mudanças de velocidade. Isso. Inércia é uma característica própria da matéria. Para que as tendências inerciais de um corpo sejam vencidas, é necessária a intervenção de uma força, o quê? Externa, tá legal? É por isso que eu falei logo de início que se nenhuma força externa atuasse no apagador, ele ficaria eternamente em repouso. A mesma coisa o movimento retilíneo uniforme. Se as forças resultantes forem nulas, ele continua em MRU. Se nenhuma força externa atuar na minha bola de boliche que estava lá girando eternamente, ela continua em MRU. Tá legal? Tá bom, professor. Acho que eu consegui construir aí o conceito de inércia junto com você. Que bom. Vamos ver aqui o nosso exemplo, que agora ficou molezinha. Em relação ao referencial inercial, Davi, cara, o que é um referencial inercial? São aqueles em que as leis da inércia são válidas, tá? Existe referencial não inercial? Existe sim. Sério mesmo? Sério. A gente vai ver isso? Não, pessoal. Isso aí é mais para quem quer estudar física mais a fundo, tá? Quem for fazer aí uma faculdade de física, aí vai ver assim algo mais avançado, tá legal? Ou dependendo aí do concurso que você esteja estudando, aí você vai ver forças não inerciais, referenciais não inerciais, mas isso é uma coisa assim bem avançada mesmo, tá? Em relação ao referencial inercial, são aqueles que são válidas, as leis de Newton, as leis da inércia. Tem-se que a resultante de todas as forças que agem em uma partícula é nula, que é esse caso aqui. Davi, ela pode estar em equilíbrio estático? Pode. Pode estar em equilíbrio dinâmico? Pode, mas olha só as alternativas. Ó. Então é correto afirmar que ela está necessariamente em repouso e muita gente marca a letra A e cai na pegadinha porque não sabe o que? Isso que eu falei aqui. Tá legal? Ela pode estar em repouso? Pode. Necessariamente vai estar em repouso? É o aluno que não estudou essa matéria direito, que não viu essas sutilidades. Vai pensar o quê? Pô, se a força resultante é nula, esse troço tá parado, gente. Né, Davi? É claro, tá, alguns alunos aí agora, nesse momento, podem estar se perguntando assim, pô, mas essas coisas não dependem do referencial? Lógico que depende, gente, claro que depende do referencial, mas a gente não está aqui estudando referencial, então é sempre em relação a um determinado referencial, tá legal? Não fica preso e bitolado com isso agora não, pelo amor de Deus, presta atenção nos conceitos aqui, tá legal? Tá bom, professor, relaxa, tá legal. Então, ela necessariamente está em repouso? Não, falso. Ela necessariamente está em movimento? Também não. Ela pode estar em movimento? Pode. Mas que movimento? Qualquer movimento? Não, movimento retilíneo uniforme.
ela necessariamente está em equilíbrio estático? Necessariamente não. Equilíbrio estático pode estar? Pode, mas necessariamente não. Ela pode estar em repouso ou em MRU? Com certeza ela pode estar em repouso, pode. As forças resultantes sendo nula, ela pode estar em MRU? Também pode. Tá legal? É isso aí, pessoal. Essa aula de hoje, ela termina por aqui. Espero que, se ela te ajudou de alguma forma, se você gostou, se ela te ajudou, se ela contribuiu para o seu aprendizado ou para você se safar ali naquela prova, então se inscreve aí no canal, divulga o canal para os seus amigos, na sua escola, no seu cursinho, para eu continuar aqui produzindo vídeos de qualidade para você, o canal continuar crescendo. Eu deixo um grande abraço para todos, até o próximo vídeo que vai ser a segunda lei de Newton. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau.